A médica Ludmila Rajar, que recusou o cargo antes de Marcelo Queiroga, passa a andar com seguranças. Ontem a cardiologista disse que depois do convite feito por Jair Bolsonaro, ela recebeu ameaças de morte, sofreu até tentativas de invasão no quarto de hotel onde estava hospedada. Disse ainda que o número de telefone dela foi parar em grupos de WhatsApp, que recebeu ligações, áudios, vídeos. Ela negou ter qualquer posição política e culpou grupos radicais por isso. Bom, Pazuello já vai tarde, né? É importante que a gente diga, já vai tarde, um dos piores ministros que a gente já teve nessa área da saúde. Agora, é impressionante, e é claro que a gente precisa olhar para frente, desejar sorte ao novo ministro, Queiroga. Agora, Megali, Carla, eu estava lendo no Poder 360, conduzido pelo Fernando Rodrigues, jornalista, e há informações de bastidores ali no Poder 360 sobre a sabatina a qual foi submetida a médica Ludmila Rajar. Ela foi sabatinada pelo presidente e, de acordo com as apurações do Poder 360, pelo seu filho também. Eduardo Bolsonaro quis saber, por exemplo, o que ela achava de dois temas: aborto e armas. A apuração ainda do Poder 360 indicando que, para surpresa da própria médica, o próprio ministro, o atual ministro Eduardo Pazuello, também estava na sala, o que, claro, gerou ali algum constrangimento. E em dado momento ali da conversa, a reportagem apurou que o presidente, em algum momento, se dirigiu a Ludmila, naquele estilo ali do presidente da República, um pouco uma franqueza, rindo um pouco, e disse o seguinte: você não vai fazer lockdown no Nordeste para mim, F, e eu depois perder a eleição, né? Enfim, esse aqui é um dos trechos da reportagem que está lá no Poder 360. É chocante, né? Porque o tema do aborto, vai lá, é muito caro aos bolsonaristas. Ela, como médica e ministra da Saúde, eventualmente terá de lidar com esse tema. Ok, não é a prioridade agora, obviamente, mas pelo menos é uma pergunta que faz sentido. Sobre armas, qual é a relevância de uma ministra da Saúde ser a favor ou contra armas? Então agora todos os membros do governo terão de concordar com todo o ideário, com tudo aquilo, sem a possibilidade de uma vírgula de margem de erro que é defendido pelo Palácio do Planalto. Caso contrário, não terá vez nesse governo. A resposta, na verdade, é sim. Ludmila foi rejeitada pelos bolsonaristas, especialmente por ter aparecido numa live com a ex-presidente Dilma Rousseff, não como uma apoiadora, não como um agente político, mas como uma médica, desempenhando ali o papel de médico. O presidente poderia ser outro, poderia ser FHC, Collor, o próprio Bolsonaro. Ora, ela como médica foi convidada por Bolsonaro para conversar sobre a possibilidade de assumir o ministério e atendeu o convite. Foi até o gabinete de Bolsonaro, o que mostra que ela não age como um agente político, mas isso não basta para essa gente mais radical. Que coisa chocante, Sheila. Ameaça de morte, gente tentando invadir o quarto de hotel. É assim que vai funcionar agora? Na base da truculência? Uma médica ser ameaçada pelo supremo crime de defender a medicina e de ter, eventualmente, no passado, interagido com adversários políticos do presidente? É assim que vai funcionar a política no Brasil a partir de agora? Aí você vai ler aquelas caixas de comentário na internet, não recomendo. Mas se você resolve pular naquele esgoto, você vai encontrar muita gente dizendo que a médica está mentindo, que é fake news. Que razão teria essa médica para criar essa cisão, para colocar ela própria no centro dessa discussão tão violenta? Que motivo teria ela para criar esse factoide? Nenhum. É uma médica que deve estar chocada nesse momento ao perceber onde é que ela amarrou o seu burro, ainda que por poucas horas, nem por poucos dias, poucas horas. Quanto ao novo ministro, é um sopro de ar fresco, né? A gente descobrir os discursos anteriores de Marcelo Queiroga defendendo o isolamento social, não o isolamento social em si. Eu até estou pronto para discutir aqui os efeitos benéficos ou não do isolamento social no mesmo prazo, embora seja a favor dele, mas defender aquilo que é recomendado pela medicina, pela OMS, pela maioria dos médicos respeitáveis, né? O isolamento social, o uso de máscara, não defender o uso de medicamentos que comprovadamente não funcionam
contra a doença. É um sopro de ar fresco, uma lufada de ar fresco. Mas ontem, na primeira fala, Queiroga já deu sinais de que não será tão, digamos, ferrenho na defesa dessas ideias. Já relativizou ali a questão do isolamento social, já tornou mais elástico o discurso a respeito de medicamentos que não têm o seu funcionamento comprovado pela ciência, dizendo que essa é uma responsabilidade individual de cada médico. Ok, a gente entende. Se ele não adotasse esse discurso, digamos, apaziguador logo no começo, nem ministro seria. Obviamente, ele deve ter passado pela mesma sabatina a que foi submetida a doutora Ludmilla. Então, que Queiroga seja fiel ao juramento de Hipócrates, seja fiel às suas ideias, seja fiel à vida. E de Bolsonaro esperar o quê? Que ele suavizasse o próprio discurso, que fosse mais aberto a novas ideias, a novas concepções, mas eu tenho a impressão que esse é mais ou menos o mesmo desejo que eu teria de desejar que uma vaca criasse asas e saísse voando. Boa sorte, toda a personalidade a Marcelo Queiroga. Tenho a impressão que pior que Pazuello não tem como ele ser, mas que defenda ali o que ele defendeu na sua formatura, o juramento de Hipócrates, e defenda a saúde desse povo. A gente está precisando de alguém que nos defenda. Bem rapidinho ainda nesse assunto, pensando aqui, né, sobre essas entrevistas, sobre essa sabatina. Imagina só, se coloca na situação da médica, da Ludmilla Rajár, ou então do Dr. Marcelo Queiroga. Chega o presidente da República, o filho, o ministro da Saúde atual, e perguntam, e aí, o que você vai fazer com relação a isso? Vai receitar cloroquina? Vai não sei o quê? E imagino ali a sinuca de bico, de um lado você tem os seus pacientes, tem a sua vida, tem a sua carreira, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de ajudar 212 milhões de brasileiros, mais que isso até, a enfrentar uma pandemia. O que fazer, né, primeiro, com relação a esse sonho que é para todo profissional de encarar um cargo como esse, e ao mesmo tempo, será que daria para, por exemplo, dizer, não, presidente, tudo bem, a gente faz desse jeito que o senhor quiser, não tem nada disso de isolamento social, imagina lockdown de jeito nenhum, assume o cargo e faz tudo diferente. Não fica uma semana, né? Pelo menos o histórico tem sido esse. O histórico tem sido esse. Será que a pressão popular não ia ajudar uma pessoa, um médico, um profissional que tivesse uma postura diferente e batesse de frente com o presidente da República? Será que é isso que a gente vai não tem pressão popular não, cara. A pressão popular se sente no calor das ruas. As pessoas que têm bom senso não estão frequentando as ruas nesse momento. Se sente na imprensa. Se você parte do princípio de que a imprensa é toda mentirosa e está disposta a prejudicar o governo, e é isso que essas pessoas acham, você descarta de imediato as opiniões que você ouve na grande mídia, digamos assim. A pressão vai vir pela maneira que a doutora Ludmilla sentiu. Na pessoa tentando invadir o apartamento do hotel, a pessoa mandando mensagem de ódio, ameaça de morte, dizendo qual é o endereço dela e o nome dos parentes pela internet. Esse é o calor que o cara vai sentir no primeiro momento. Infelizmente, essa pressão das ruas, da opinião pública, pode ter surtir algum efeito, mas duvido que vai ter um efeito mais imediato do que essa tropa de choque truculenta que age sempre que alguém defende ideias que não são exatamente idênticas àquelas que vêm do Planalto. Pode ser, quem sabe.